2 de outra pós e mais 3 de outra pós. E eu sempre tentei, em toda a minha trajetória acadêmica, contar piada, até nos meus artigos. Nunca deu certo. Nunca deu certo. Eu me lembro do meu mestrado com o meu orientador, que eu tenho a honra, o orgulho de dizer que eu fui orientado por um dos maiores marxistas da história da escravidão, o professor Mário Maestre. E o Maestre? Foi meu orientador de mestrado. Ah, que legal. Foi. O O Maestre Maestre sempre é uma diz. figuraça. Mas o Maestre sempre diz para eu não contar que foi ele, que vão achar que ele é o culpado por minha existência. Mas o Maestre é meio mal-humorado, né? Total. Ele não é. Nas aulas de orientação de mestrado, isso aí faz tempo, né? Mas nas aulas de orientação, o Maestre me dizia assim: rapaz, para tu ser orientado por mim, tu só vai ter que saber uma coisa antes. A idade me dá o direito à rabugice. Nunca mais esqueci. Mas um intelectual formidável, um cara assim. Não, a discussão que ele faz sobre Canudos é muito boa. Sim, eu tenho aqui o livro dele de Canudos. Ele escreveu muito o livro bom. de Canudos. Ele escreveu, deve estar por aqui. Ele escreveu junto com José Rivair Macedo. Isso mesmo. Junto. O Rivair que me deu aula na pós em História da Afro-Brasileira. Que bom. Depois, tá aqui o livro. Esse livraço aqui dos dois, ó. É isso mesmo, eu tenho aqui. Esse livraço dos dois, pô. Eu recomendo a leitura, viu? E eu recomendo sempre. Mostra de novo o pessoal anotar aí, ó. Tá aqui o livraço. Esse livro aí, eu recomendo a leitura dele. E do José Rivair Macedo, eu sempre recomendo esse dele aqui, a História da África, que é um livro de síntese do Rivair. Um livro maravilhoso. Eu tive a honra de ser aluno dessa gente toda aí. Que bacana, meu. Bom. E a minha pesquisa de mestrado foi sobre Palmares. Eu fiz uma revisão historiográfica do Quilombo dos Palmares sob orientação do Maestre, utilizando a forma de análise marxista para explicar o Quilombo dos Palmares. Essa foi a minha dissertação de mestrado. Que bacana, eu não sabia dessa tua faceta aí, não. Sim, e agora acabei de lançar o meu livro, Arbex, aí, ó. Complexo de Princesa Isabel e Outros Ensaios Antirracistas. Esse é meu último livro. Complexo de Princesa Isabel. E Outros Ensaios, que eu explico o branco libertador, que até hoje acha que ele é o libertador dos pretos, entendeu? Por isso que eu chamo isso de Complexo de Princesa Isabel. Aí, até hoje acham que houve abolição da escravidão no país, né? Até hoje eles acham que eles se incomodam que o movimento negro escolheu 20 de novembro e não 13 de maio, entendeu? Eles querem continuar com a libertação branca a partir do 13 de maio. Esse meu livro está vendendo super bem, inclusive. Mas em resumo é isso aí, não era para falar de mim, mas a minha história toda foi sobre racismo e história da escravidão. Tudo. Do início ao fim da minha vida acadêmica, eu só estudei racismo nesse país e história da escravidão, e com o Maestre, com a chibata batendo direto, porque o Maestre era quando eu exagerava, ele dizia assim: rapaz, não esqueça uma coisa nunca, não briga com a história, rapaz. Se tu começar com essa história de que fulano era dono de escravos, tu vai jogar a nossa literatura do século XIX toda no lixo, porque todo mundo era dono de escravo, rapaz. Não é isso. Boa, então, não brigue com a história. As coisas assim, o Maestre tá bem velhinho, mas continua escrevendo. Não adianta. Ele publica. Você fez a tua graduação lá no Rio Grande do Sul, na UPF, Universidade de Passo Fundo. Universidade de Passo Fundo. Que é onde ele é. Onde ele mora, né? Ele vive lá. Onde ele mora. Ele vive em Porto Alegre e Passo Fundo, nas duas. Ele vai para Passo Fundo de helicóptero, você já viu? Não pega mais. Itália também, né? Ele vai muito para Itália, né? É que a residência 3, ele chama de residência 1, 2 e 3. A residência 3 é na Itália. Ele tem a residência 1 e 2 em Porto Alegre e ele tem a residência 3 na Itália. Uma região bem lindíssima onde ele mora, tem as fotos. Ele e a esposa, a Florância, ela é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS. A Florância é linguista, professora de francês e português. Ela é belga, né? A Florância é belga. Eles se conheceram. Sim, porque o Maestre fugiu da ditadura aqui e foi para o Chile.
Aí teve que fugir da ditadura no Chile. Aí foi para a Bélgica. Aí na Bélgica ele conheceu a Florence, ele fez o doutorado dele na Bélgica, conheceu a Florence e depois voltou. Aí ele montou o primeiro programa de história da África da UFRJ, no Rio de Janeiro, foi ele que montou. O primeiro programa na UFRJ. Ele que montou o primeiro programa e depois ele volta para o Rio Grande do Sul. Enfim. Que a Florence foi uma vítima da ditadura também, né? Também. Conheceu o Mário Mestre graças ao exílio. Né? Graças ao exílio, exatamente. Parabéns, mano. Não sabia dessa tua história. Eles têm um livro maravilhoso, agora eu não vou achar, que eles escreveram juntos, o Maestre Florence, que é A Linguagem Escravizada. Livro maravilhoso. Um livro de linguística mesmo, a partir... e não é uma linguagem escravizada no sentido do branco e do negro, é no sentido marxista, do opressor e do oprimido. Sei. Tá? Eles falam muito da mania que a linguagem elitizada tem de desmerecer o opressor por não saber escrever de forma culta. É sobre isso que eles falam nesse livro. Te recomendo. A Linguagem Escravizada foi editado pela Expressão Popular. Um livro maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Vou atrás. Vale muito, muito mesmo. 21h12. Nós estamos começando o Essencial aqui com o querido Arbex, mais uma vez. E Arbex, é aquele tipo de live que eu nem sei se eu faço pergunta ou se eu deixo tu falar, porque, na verdade, Arbex, o pessoal quer saber a tua opinião de tudo isso que está acontecendo envolvendo a Venezuela. Qual foi a tua primeira impressão, Arbex, desde a facilidade com que o sequestro se deu até os desenrolares? Vamos bater papo, meu cara. Não, aquilo que aconteceu é um negócio que eu já comentei com vocês várias vezes ao longo de nossas conversas. Se vocês forem recuperar nossas conversas, desde que começou Gaza, eu falei aqui várias vezes, falei, Gaza não é a exceção. Gaza é a regra. Gaza é aquilo que o imperialismo promete para o mundo. Aquilo que eles estão fazendo em Gaza é o modus operandi do imperialismo no século XXI. Eu falei várias vezes aqui. O imperialismo quer uma coisa, ele vai lá e toma. E Gaza é esse modo de operar do imperialismo. Portanto, o que aconteceu em relação à Venezuela, eu também discuti aqui várias vezes. Discuti que a urgência do imperialismo em atacar, em subjugar, em anexar territórios, vem de uma situação mundial em que o imperialismo está perdendo hegemonia no mundo inteiro. Começou particularmente, não começou, mas tem um momento decisivo nessa história toda, que é 2013, que é quando o Xi Jinping anuncia a nova Rota da Seda, que é essa proposta de criar um mercado unificado abarcando Europa e Ásia, um mercado unificado com praticamente mais da metade, aliás, da população do planeta,